Pessoal, bom dia. Em continuidade às nossas lições do tema de outubro, sobre o ser cristão, em uma sociedade não cristã. Domingo passado eu fiz uma introdução, sobre o comportamento do cristão em uma sociedade, qual o tipo de sociedade que vivemos, como podemos ser diferente, qual é a nossa postura. E agora, a partir desse domingo e os demais, nós vamos introduzir alguns temas específicos sobre o meio social não cristão e como nós devemos nos comportar. Antes de iniciar, vou fazer uma oração. Senhor, mais uma vez eu te agradeço por estar aqui. Eu peço que o Senhor me use e peço que os nossos corações vão estar abertos para receber a Tua palavra, para receber a mensagem revelada através da Bíblia. Eu peço que os nossos corações possam entender e que possamos praticar a Tua verdade, Deus. Nos ajude nesse trabalho, nos ajude com essa sociedade em que vivemos, nos dá força, Senhor, nos dá ânimo e que possamos sempre ser um bastião, um farol em meio a essa sociedade. E eu te peço em nome de Jesus, amém. Bem, hoje vamos falar de um assunto um pouco complexo. Complexo porque ele também envolve não só aspectos religiosos, mas principalmente aspectos civis, aspectos de direito e aspectos de ética dentro da nossa sociedade. Então, assim, quando nós ouvimos falar sobre esse assunto, nós pensamos que é uma coisa simples. Eu falo cristãos, é simples, é não e pronto. Mas quando você vai debater com a sociedade, quando você vai levar para o campo jurídico, não é bem assim. E hoje vamos falar sobre o aborto. Antes de iniciar o assunto, eu quero que vocês abram a Bíblia em Lucas 1, do 26 ao 35. Queria lembrar vocês que eu comprei bombons, mas eu esqueci em minha casa. Quando eu cheguei aqui, eu lembrei, eita, Denise, eu esqueci os chocolates, olha. Vou ler, tá bom? Passagem bastante conhecida por todos. Quando o anjo vai anunciar a Maria, que ela vai engravidar, de Jesus, tá bom? Vamos lá? Ao 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade da Galiléia, cujo nome era Nazaré, para junto de uma virgem desposada com um homem chamado José da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando em casa, em direção a ela, o anjo lhe disse: Salve, favorecida, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se com essas palavras e interrogava-se de que forma de saudação seria aquela. E o anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois achaste graça junto de Deus. E eis que conceberás no ventre e parturirás um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor dar-lhe-á o trono de Davi, seu pai. E reinará sobre a casa de Jacó até o fim dos séculos, e do reino dele não haverá fim. Disse Maria ao anjo: Como será isso, uma vez que não conheço o homem? E o anjo respondendo disse-lhe: Um Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te sombreará. Por isso, o concebido é santo e chamar-se-á Filho de Deus. A passagem que o anjo anuncia a Maria, a sua gravidez, ela fecha muito o que nós vamos falar hoje sobre a questão do aborto. Tá? No final, nós vamos fechar com esse texto. O que seria o aborto? Hoje, em meia sociedade, é um tema bastante corrente falar sobre aborto. Aborto como direito feminino, aborto como direito de saúde, ou então contra, aborto como uma questão moral, como uma questão religiosa. Então tem vários vetores que vão tratar sobre esse assunto, dentro da nossa sociedade. Vou passar para vocês aqui um vídeo curtinho de
só para que possamos ter uma noção. Pronto, até aí, tá, pessoal? Então, olha só, esse vídeo ele inicia com um debate, né? Você vê que tem pessoas que falam que só quem cria a vida é Deus e tem pessoas que são a favor. Só para podermos contextualizar como é a dinâmica hoje da sociedade com relação a esse tema. Então, olha só, o que é aborto? Eu vou falar do conceito biológico, tá bom? Aborto é a interrupção de uma gravidez antes que o feto consiga sobreviver fora do útero, podendo ocorrer de forma espontânea, que é o aborto espontâneo, ou ser provocado por procedimentos médicos e medicamentos, que é o chamado aborto induzido. Então, esse é o conceito de aborto, a interrupção da gravidez, o encerramento da gravidez ainda uterina, né? o embrião ou o feto dentro do útero. Vamos falar do Brasil. Como é que está a situação do Brasil hoje com relação ao aborto? O aborto hoje no Brasil ele é crime, mas há algumas exceções que ele deixa de ser crime. Então, no Brasil, o aborto é permitido legalmente em casos de gravidez por estupro, risco à vida da mulher e fetos com anencefalia. E é oferecido gratuitamente pelo SUS. Fora dessas exceções, o aborto é considerado um crime, com penalidades para a mulher que o realiza e para quem o executa. Fora das hipóteses legais, o aborto é um crime previsto no Código Penal. A pena é de 1 a 3 anos de prisão para a mãe. E para quem realiza o procedimento com consentimento da mulher, a pena é de 1 a 4 meses de reclusão. No caso de aborto a ser realizado sem consentimento, a pena vai de 3 a 10 anos. Então, nós temos a situação do Brasil. A situação do Brasil é essa. O aborto ele é crime fora dessas exceções. Estupro, risco à vida da gestante e fetos com anencefalia, né, que são aqueles fetos que nascem sem o sistema cerebral. Bom? Mas existe, no Brasil, alguns projetos de lei que caminham para deixar de ser crime o aborto, né, a descriminalização do aborto. Um desses projetos, inclusive, foi pautado, acho que deve fazer 2 anos, acho que foi 2023, 2024, não estou me recordando aqui. 2021, na verdade. Em que há um projeto de lei que está no Supremo Tribunal Federal. Na verdade, não é um projeto de lei, é uma DPF que chama. Eles estão julgando, né, se é inconstitucional ou não o aborto até a 12ª semana de gestação. Não sei se vocês recordam, mas a ministra Rosa Weber, antes de se aposentar, ela deu seu voto a favor dessa DPF. Alguém ouviu falar? Né? A ministra ela iria se aposentar, e 1 mês antes dela se aposentar, ela deu seu voto a favor. Lembrando que essa ADPF, ela corre no STF desde 2021. Então, antes dela se aposentar, talvez como legado que ela quisesse deixar, para as mulheres principalmente, ela deu seu parecer favorável. Ela faz com que o aborto até a 12ª semana não seja crime, independentemente de qual seja a situação. Seja aborto, seja estupro, seja porque tem algum problema genético, algum problema na criança, deixa de ser crime. E seu voto é favorável, tá bom? Foi para o ministro Barroso, e o Barroso pediu vistas. Ele alegou devido à situação delicada do tema, mas o seu voto também ia ser a favor. Só que o Barroso, que agora se aposentou, né, ele pediu vistas, né, alegando que é um assunto mais delicado. Pois bem, existem também leis, né, que tramitam no Congresso que é contra o aborto. Por exemplo, tem o projeto de lei 1904 de 2024. Esse projeto de lei, ele equipara o aborto ao homicídio. Então, as penas seriam diferentes, porque agora o aborto seria como fosse o homicídio. Há também um projeto de lei, esse é do ano passado, tá, para instituir o Estatuto do Nascituro. Então, esse projeto ele vai dizer que o nascituro, o que é o nascituro? É o feto, o embrião que está ainda em vida uterina, ele possui os mesmos direitos que uma pessoa que já nasceu, que já tem vida. Esse projeto também corre na Câmara dos Deputados. Muito bem, então, nós definimos o conceito sobre o que vem a ser aborto, nós definimos a situação do Brasil dentro do aborto, mas agora nós vamos definir
a situação da população em geral. O que é que vocês acham? A população em geral é a favor, é contra, a população ela é relativa com relação ao aborto? O que é que vocês acham? Dividida? Contra? É dividida? Eu prometo a vocês que na próxima aula eu trago bombom e dou essas pessoas que responderam, que eu não trouxe hoje. O que é que vocês acham? Dividida, contra? Certo, a liberação total, né? Assim, sem ser só nessas causas, né? Pois bem, vou passar para vocês um gráfico aqui que foi feito em 2025 sobre a população aqui respondendo. 75% em 2025 da população diz ser contra o aborto. 16% diz ser a favor. Houve um crescimento, né, de 2022 a 2025, tá bom? E aqui houve uma queda. Aí nós temos aqueles que não sabem responder e aqueles que são neutros, nem a favor nem contra. São indiferentes com relação a esse tema. 75% significa que de 4 pessoas, uma é a favor, 3 são contra. Concordam comigo? É matemática isso. Pergunto a vocês, por que é que o Brasil é um país em que a maioria da população é contra o aborto, mas por que é que o Brasil ainda discute esse tema do aborto no judiciário? Se a população é praticamente contra o aborto, por que é que esse tema ainda corre no judiciário? Sim, mas a questão que eu estou perguntando é assim, isso eu vou falar daqui a pouco. A questão é que a nossa população ela é contra o aborto. Esse dado inclui tanto mulheres quanto homens. É uma população conservadora. Se nós vivemos em um país democrático, né, o Brasil é democrático. Falei semana passada. A democracia é o quê? É a participação. Daqui a pouco eu dou a sua chance. É a participação de todos. Se a maioria da população é contra, por que é que esse assunto vai ser decidido por 11 pessoas? É isso que eu quero chegar a esse ponto. Sim, claro. Isso é uma pergunta retórica para vocês se situarem. Por que é que 11 pessoas, que são os 11 ministros que vão votar essa DPF, a decisão deles vai sobrepor a decisão da maioria do país? Se eu dissesse que o nosso país, sei lá, 50% é contra, eu diria que o nosso país é dividido. Mas, assim, os dados mostram que o nosso país é contra o aborto. Mas ele está sendo discutido por 11 pessoas. Então, é para questionarmos se isso faz parte ou não da democracia. Sim, mas tem um ponto crucial aí, certo? Que eu vou falar também daqui a pouco. Porque o STF já deixou bem claro, lá no voto do Barroso, que princípios religiosos não podem interferir nessa decisão. Então, o STF vai decidir sem princípios religiosos. Como decidir sem princípios religiosos se a maioria da população é religiosa? Então há um contrassenso aí. Por que não pode ser? Não, mas o nosso Estado é laico do poder, mas a população não é laica. Tá, daqui a pouco a gente volta. Deixa eu ver, daqui a pouco a gente volta para esse debate, tá? Já vai falar em moral. Bom, vamos passar para essa parte aqui, tá bom? Aborto é um problema de saúde pública, né, ou moral? A jovem ali, ela já comentou sobre o problema da saúde pública, que mulheres, de forma clandestina, elas praticam aborto, e por ser clandestina, por não ter segurança, causa morte, causa traumas. Então, nós temos um problema de saúde, né, feminino aí. Mas, por outro lado, nós temos também um problema ético-moral. Até que ponto um feto, um embrião, não é um ser humano? Não é uma vida a ser preservada. Até que ponto um feto, um embrião, não tem direito à vida? Qual é o direito maior? O da mulher ou do feto? Moral. Sim, a raiz do problema, né? Sim. O problema, a raiz do problema é o moral, né? Porque, assim, que eu estou entendendo você falando, então, porque tipo, a mulher ela pode dizer não, ela tem métodos contraceptivos, tanto o homem quanto a mulher. Tá, só a opinião de Cassio.
Mais uma vez aí. Mais uma, vai, eu vou ter que voltar para lá. Só mais uma, por favor. Peraí, vai falar sobre isso? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Se esse lá também quiser falar, fale, tá? Porque senão... Mas deixa eu correr aqui, viu? Argumentos, olha só, questão de saúde pública. Risco à saúde eu falei, tá bom? Quando é proibido e criminalizado, o aborto é feito em condições precárias e clandestinas, sem técnica sanitária, o que eleva infecções, hemorragias e até a morte, ou até mesmo deixar a mulher infértil, né, estéril. Tem esse risco. Saúde pública por quê? Porque esse tipo de aborto há um custo para o SUS, porque agora o SUS vai arcar com os problemas que essa mulher adquiriu com esse aborto clandestino. Acesso a esse serviço também, o aborto pode impedir que mulheres sofram com gravidez indesejada, busquem ajuda, agravando a questão da saúde pública e criando um cenário de riscos evitáveis. Então, o aborto vai fazer com que a mulher tenha essa escolha de não ter ou não aquele filho até mesmo indesejado. Outra coisa também que vai ser defendida é que proibir o aborto não quer dizer que o aborto vai deixar de ser praticado. Não é isso? Ou seja, legalizando ou não o aborto, ele ainda continuará sendo praticado. A diferença é que ele vai estar sendo praticado de forma clandestina. Esses são alguns argumentos com relação à saúde pública do aborto. Agora, com relação à moral, tá bom? A moral, ela vai estar centrada no argumento de que quando é que acontece a concepção da vida. Os argumentos morais a favor da vida. Então, quando falamos em a questão moral do aborto, é identificar, primeiro, se o feto é ou não uma vida, é ou não um ser humano. Felipe falou que o feto é um potencial de ser um ser humano. E o que é potencial? Ele pode ser um ser humano. Ele é potencial a ser um ser humano, que não está totalmente incorreto, mas não está totalmente correto. Porque o potencial é que ainda vai ser. Né? É a mesma coisa de eu pegar uma semente de uma planta. Ali é a semente. Ela pode crescer e virar uma planta, mas ali, por enquanto, ela é só uma semente. Ela tem o potencial, mas ainda é uma semente. Aí, o argumento também moral é com relação ao direito. Nós sabemos que quem leva a gravidez é a mulher, não é o homem. Então, a mulher é um indivíduo com direitos, com liberdade de escolha. Embora a mulher grávida, ela carregue dentro de si outro indivíduo ali dentro. Então, há também no meio jurídico essa querela de que há o direito da mulher e há o direito entendeu? O direito feminino e o direito do feto. Qual o maior direito, da mulher ou do feto? Então, o argumento da moral, ele vai estar centrado em saber se o feto é ou não uma vida humana. Se o feto é apenas um aglomerado de células, se o feto é apenas uma massa ali informe que não tem vida, se o feto, por não ter um sistema cerebral, é um ser humano. Então, esse é o argumento da moral. E a moral, que eu vou falar da moral no sentido assim, não só religioso, mas filosófico, diz que o feto, desde a sua concepção, desde a união entre o gameta masculino e o feminino, ele já é um ser humano. Não é um ser humano com todas as qualidades que temos hoje, mas já é um ser humano. Tá? Isso, estou falando no sentido religioso e filosófico. Por que que a ciência, ela não pode determinar a concepção da vida? Tá lá. A ciência, ela vai estudar aspectos mais técnicos, biológicos, mas os aspectos espirituais, os aspectos que estão fora da ciência, a ciência não consegue averiguar com dados isso. Então, existe um aspecto, né, do nascimento, seja do ser humano, que não é científico, que é espiritual, que a gente vai chamar de metafísico. Tá? Além da física. Existe? Existe. Isso é, não tem como você discordar disso. Não precisa ser religioso. Né? Nós sabemos que existe algo nosso que não é técnico, não é só científico. Sim, isso é ciência. Isso é ciência. Então, como é que ela não consegue definir se tem vida? Não, porque a vida não é um conceito científico.
Aí, nesse caso, a vida não vai ser um conceito científico. Por exemplo, você consegue, através de um exame de sangue de uma pessoa, saber se aquela pessoa está tendo uma anemia? Você consegue, através desse exame de sangue, saber se aquela pessoa é colérica? Sim. Não. Por quê? Porque a raiva é um conceito que está além da ciência. Isso. Eu estou falando assim hoje, se você faz um exame de sangue, você não tem que saber se aquela pessoa é raivosa, se ela é triste. Por quê? Porque são conceitos que estão além do biológico. Não. Vamos voltar aqui. Gente, vamos voltar aqui, vamos voltar para o tema. Depois a gente fala sobre ciência, tá? Falei para vocês sobre os problemas sobre a saúde, né, pública e com relação à moral. Antes de eu iniciar, colocar os argumentos, eu trouxe para vocês só o desenvolvimento embrionário de um ser humano, tá? Como ele é feito. Então, acho que todo mundo aqui já estudou ciência. Ele sabe como é que se nasce, né? Como é que é feita a fecundação. Né? Isso, o espermatozoide do homem se encontra com o óvulo da mulher e aí nós temos a fecundação. Ali é o óvulo fertilizado, é a primeira etapa, tá bom? O gameta masculino encontra o gameta feminino e aí fertiliza-se, tá bom? Temos vários estágios até chegar aqui até 29 semanas. Aqui está o problema sobre a concepção da vida. A concepção da vida começa aqui, ela começa aqui, ela começa só quando a criança nasce, sai do útero. Ela começa só quando a criança tem cérebro. Quando é que começa a concepção da vida? Aí está o problema. Porque é o seguinte, olha só. Se aqui não é vida, então não há nenhum problema em você tirar isso de você, porque isso aqui não é vida. Você não está infringindo nenhuma lei, você não está matando ninguém. Mas se isso aqui já é um ser humano, então você já está cometendo um homicídio, né? Você já está infringindo leis e está cometendo um homicídio. Daqui a pouco você fala, tá? Você está falando muito. Vou ler para vocês aqui uma parte do livro que eu achei bastante interessante. Olha só. Aqueles a favor de um aborto liberal destacam os direitos da mãe, especialmente o seu direito de escolha, como eu falei aqui, né? A mãe tem o seu direito. Ela é uma pessoa jurídica, ela é uma pessoa civil, a mãe. Aquele que se opõe ao aborto destaca os direitos do filho do nascituro, especialmente o seu direito de viver. Os primeiros veem o aborto com um pouco mais do que um contraceptivo. Os segundos, como um pouco menos de um infanticídio pré-natal. Eu falei aqui para vocês. Então, de um lado, nós temos aqueles que veem o aborto como um método contraceptivo, já que não acham que não há vida ali, e aqueles que acham que é um infanticídio, porque você está tirando uma vida. Bem, agora mostrei para vocês o desenvolvimento embrionário. Vamos entrar agora aqui em uma parte um pouco mais espinhosa, tá? Felipe e Kessel, depois falam, tá? Depois vocês falam. Não vai atrapalhar não, raciocínio aqui. Nós vamos entrar em uma parte mais espinhosa, porque nós vamos entrar em uma parte para identificarmos o que vem a ser uma concepção de uma vida. O que é uma vida humana? Se o zigoto, que é a união, né, entre o gameta masculino e o feminino, é uma vida, ou se não, se essa vida é só com 20 semanas, com 16 semanas. É isso que nós vamos tentar, né, chegar a uma conclusão. Os argumentos para o aborto falam que a concepção da humanidade no feto, ela acontece quando nós temos um sistema neural formado. Então, olha só. Se o feto não tem um sistema neural formado, ela não é vida. Porque o que eles vão entender é que o cérebro ele é responsável por dar vida àquela pessoa. A gente fala hoje, né? Temos o cérebro, porque o cérebro comanda todo o nosso corpo. Então, se o feto não tem ainda o cérebro, ele não é vida. Porque ele é o cérebro que vai dar essa autonomia, né? Que vai reger todo o seu corpo. Eles também vão argumentar que, se o feto não consegue viver fora do útero, então não é vida. Porque eles vão argumentar que a vida mesmo é daquele ser
que já conseguem viver fora do útero. Por quê? Porque eles vão ter o quê? Autonomia. Então, se um bebê fora do útero, ele respira, ele já tem vida, então é um ser vivo. Ali começa a vida. Se ele dentro do útero ainda é dependente da mãe, não consegue viver, então ele não é vida ainda. E por último, vai falar sobre a questão do valor humano. Tá? Ou seja, o valor humano seja do feto, do embrião, para que ele possa existir, tem que haver três vetores, 3 características. Primeiro, tem que haver um valor intrínseco. O que é isso? O que significa isso? Significa que, que aquele feto, você tem que saber que aquele feto é um ser humano mesmo. Né? Chama-se aquele valor assim, que ele possui características humanas, nesse caso. Seja cabeça, braços, olhos. Um valor autônomo, ou seja, é aquele... Se o feto ou o bebê dentro da barriga consegue viver de forma autônoma. E por fim, o valor comunitário. Que é saber, que quer dizer o seguinte, se aquele feto, ele tem um valor dentro da sociedade. Como assim? Se minha esposa está grávida e o bebê está ali dentro, aquele bebê, ele participa da sociedade? Aquele bebê socializa com os outros aqui dentro? Não, né? Aquele bebê ali dentro ele não socializa com ninguém. Ele não trabalha, não estuda, ele não paga impostos, ele não tem uma vida como a nossa, porque ele está aqui dentro, recluso. Isso é valor comunitário, tá bom? É um pouco complicado explicar isso, pessoal. Até eu mesmo estudando, eu tive que estudar várias, é um pouco complicado, tá bom? Mas é interessante, porque esse argumento aqui, do valor humano, foi o mesmo argumento que a ministra Rosa Weber e o ministro Barroso usaram para votar a favor da DPF, o valor humano. Eles usaram esse argumento para autorizar o aborto até a 12ª semana. Daqui a pouco eu vou voltar a falar sobre esse valor humano. Mas, de forma filosófica e religiosa, que é o que nós cremos. A concepção da humanidade no feto. Para nós, qual é o consenso que há entre nós? Que a alma não é um sistema neural. Quando eu estou falando aqui de alma, eu não estou falando aqui de alma de sentimento, não. Tipo, a alma apaixonada, a alma... Ou eu também não estou falando de alma, um espírito, não, tá, pessoal? Eu estou falando de alma que é... existe algo em nós que não é material e que dá forma a gente. Então, por exemplo, o que é que dá forma a uma planta? O que é que faz com que a planta tenha aquele formato? O que é que faz com que eu, Eduardo, tenha essa forma aqui? Na filosofia, ele chama-se alma. A alma é aquele que dá forma, né, ao corpo. É o que anima, né, é o que dá substância ao corpo. Então, a alma é isso. Então, para a filosofia e para a religião, a alma não é o cérebro. Porque entenda, deixa eu voltar ali. Quando nós temos um óvulo fertilizado, o que é que faz esse óvulo virar isso aqui? É o quê? A alma. Olha só. A alma que eu estou falando aqui, mais uma vez, não é no sentido de alma espiritual, de sentimentos. É aquilo que vai dar forma. Existe uma força aqui dentro que vai fazer com que essas células se dividam, tal, até chegar a esse embrião. Se não for isso aqui, então o que é que dá essa forma? Não, mas esses processos naturais, quem é que determina os processos naturais? De onde vem esse processo natural? E de que forma? Não. Tem. Agora você tem que me dizer de que forma você faz o que? Processos naturais. Mas esses processos naturais têm origem aonde? Quem dá esse impulso? Vamos para a física. Todo movimento precisa de quê para existir? De uma força. Existe algum movimento sem força? Então quem é que dá essa força a esse movimento? É isso que eu estou tentando falar. Mas você não me explicou. Eu falei que nenhum movimento existe sem força. Existe? Sim. Mas é isso que eu estou falando a vocês. Eu não estou falando no sentido da alma de sentimentos.
é o que dá forma, força. Ela vai formar aquilo ali. Então, por exemplo, pode ser energia, assim, para ficar mais fácil, né, para falar. Então, por exemplo, as plantas, elas crescem. O que é que dá forma a essa planta para ela crescer? São movimentos naturais dela, as células vão... As plantas têm uma alma vegetativa, que só sabe para poder crescer. Os animais, por exemplo, os domésticos, têm uma alma sensitiva, eles sentem. Os seres humanos já têm uma alma já intelectiva, porque eles conseguem pensar, que é uma alma racional. É complicado falar porque, assim, eu não posso só chegar aqui e falar, aqui começa a concepção da vida, sem dizer por quê. Felipe fala que não, porque são processos naturais. Mas por trás desses processos naturais, seja químicos ou biológicos, vai ter que existir alguma força para produzir isso aqui. Existe alguma força para produzir isso aqui. Do nada não vai nascer nada. Mas daqui a pouco você fala. Deixa eu terminar a sala aqui. O que eu estou falando é o seguinte, é a concepção da vida, de termo filosófico e religioso. Religioso, eu falo assim, cristianismo, tá? A alma, ela começa aqui, no ovo fertilizado. Então, assim, nós temos a infusão da alma a partir do momento em que nós temos o encontro do gameta masculino com o gameta feminino. Então, quando o óvulo é fecundado, para o cristianismo e para a filosofia, nós já temos um ser humano. Nós não temos um ser humano em todo o seu desenvolvimento, lógico que não. Mas nós já temos aqui um ser humano que, em essência, é um ser humano. E é por isso que, para a religião cristã, o aborto é um crime, porque você está matando um ser humano ali. Seja um ser humano que ainda vai ser homem, seja um ser humano que é só um conglomerado de células, mas ali já há uma alma infundida por Deus. Porque para nós cristãos, quem infunde a alma ali é Deus. Então nós já temos ali a criação do ser humano. O salmista, inclusive, fala, né? Me conheceste em substância informe, né? Todo o meu corpo foi esculpido por ti. Então, o argumento contra o aborto que a nossa religião, que a religião cristã, usa é essa. Se você, Felipe, fala que isso aqui é um processo natural, então, para você, o aborto você é favorável ao aborto. Porque se você fala que ali não é vida, você então pode tirar aquilo de você. Não pela ciência. A ciência não conhece. Foi o que eu acabei de falar no começo aqui, que a ciência não consegue definir isso. Mas eu quero saber de você, eu não vou falar não, é quem dá essa força natural para que comece isso. Existe alguma força para que isso aconteça. Né? Um motor primeiro, mas não falar disso não. Eu só quis dizer assim, eu só quis mostrar a questão de que se nós acreditamos que a vida não começa aqui, então nós temos que definir onde começa a vida. Se a vida começa aqui, então nós podemos dizer que daqui para trás o aborto não é crime. Vocês entendem o que eu estou falando? Quando o STF está julgando lá a ADPF, que fala que com 12 semanas pode acontecer aborto, independentemente daquelas ressalvas, ele está falando que até 12 semanas o feto não é vida. Não é uma vida humana e não tem direitos. Porque se o feto é uma vida humana, ele vai ter o quê? Direitos civis. De ser resguardado. É isso que eu quero mostrar para vocês. Então, assim, se nós formos defender que somos contra o aborto, nós temos que definir, então, onde começa a vida. Porque se você chegar para uma pessoa e falar assim, eu sou a favor do aborto, porque para mim o feto não é uma vida, e você fala, eu também concordo que o feto não é vida, mas eu sou contra, você vai se contradizer. Você está se contradizendo. Tá. O inicial é o problema moral, digamos assim, o problema do pecado original, né? A corrupção da alma do pecado original, né? Certo. Bom, então, estou passando para vocês que a questão da alma está na infusão do óvulo com o espermatozoide. Ali já é um ser humano, em essência, tá bom? E tem seus direitos civis. Do outro lado, nós também temos a condição para o aborto do planejamento familiar. E aqui vamos falar de direito, tá? A mulher, por ser um ser que tem vida, ela tem um direito maior do que o feto ou o embrião que está em sua barriga. Ela tem essa autoridade de dizer assim, eu não quero ter esse filho, porque eu quero ter um planejamento familiar e porque eu domino o meu corpo.
Alguém quer falar mais alguma coisa sobre essa questão do planejamento familiar, se a mulher ela tem essa autoridade ou não? Porque, olha só, dentro do Código Civil, a mulher tem seus direitos, como também o nascituro também tem seus direitos. Ora, pensem comigo, de que forma um bebê é gestado? Onde um bebê é gestado? Na barriga de uma mãe. Então, assim, a mulher não é que ela é obrigada a carregar um bebê, mas ela é a única forma de um bebê vir ao mundo é através de um corpo feminino. Então, queira ou não, o bebê que a mulher carrega não tem direito menor que o dela de escolha. Porque a única forma de um bebê vir ao mundo é através do corpo da mulher. A mulher, quando vai falar que se ela tem um direito maior do que aquele feto, é como se ela estivesse dizendo que ela tem domínio sobre o seu corpo. Ela controla o seu corpo. Quem aqui controla o seu corpo? Alguém consegue controlar o corpo? Eu não consigo. Porque eu estou dormindo em minha casa lá e quando dá 3 da madrugada eu tenho que acordar e fazer xixi, urinar. Porque eu não consigo controlar meu corpo. Qual é a mulher que consegue conter a sua menstruação mensal? Isso mostra que a mulher, nós seres humanos, não somos o fim de tudo, nós não somos o centro de tudo, porque nós não conseguimos ter domínio sobre o nosso corpo. Ou seja, se um bebê só vem a esse mundo através de um corpo feminino, é lógico que esse bebê tem tanto direito quanto aquela mãe. Eles têm direitos iguais, porque a única forma dele vir ao mundo é através de um útero feminino. Outra coisa interessante é falar sobre a justiça social reprodutiva. O que é isso aqui? Esses nomes são bem assim palatáveis, né? São bem é fácil você engolir esses nomes. Justiça social reprodutiva. O que é isso? Justiça social reprodutiva é eu ter a escolha se eu quero ou não ter filhos. Porque você está impondo a sua justiça. Eu tenho a sua justiça de ter ou não filhos. Agora vamos lá. Sim, justiça social, ou seja, de eu escolher ter ou não filhos. Então, olha só. Se não é não, isso aqui é o termo que usam. Aborto é justiça social reprodutiva. Esses dias eu estava pesquisando para a lição, e aí eu vi um artigo que fala que na Europa e nos Estados Unidos, que são países que já têm aborto legalizado, o número de crianças com síndrome de Down está praticamente reduzido a 0. Por que isso está acontecendo? Exatamente. E isso é justiça social reprodutiva, ou seja, se a mãe, aqui no Brasil não pode, se a criança tem Down, ela tem que nascer. Qualquer doença congênita, inclusive. Então, assim, nesses países em que o aborto é legalizado, se a família ou a mulher, porque tem um exame que se faz, né? Eu não sei o que, no CAL, né? Isso, né? Lá você consegue ver se o bebê ele vai ter alguma doença cromossômica, né? Se ali o casal descobre que ele vai ter que o filho deles vai ter síndrome de Down, eles abortam. Do conceito moral e ético, é correto isso? Essa justiça social, ela é válida? Podem pesquisar. Na Europa e nos Estados Unidos está chegando a taxas de 0% crianças com Down. Porque agora os pais estão escolhendo não ter filhos. Vamos a mais. Vamos extrapolar um pouco isso aqui, tá bom? Eu falei para vocês que uma das defesas do aborto é a questão do valor comunitário que aquele bebê vai ter. Então, assim, se o bebê que está para nascer, ele não tem valor comunitário, por exemplo, essa mãe e esse casal que vai ter um filho com síndrome de Down, ele sabe que essa criança não vai ser normal, ele sabe que essa criança vai ser trabalhosa, ele sabe que essa criança não vai ter um valor social, ele faz o quê? Descarta, né? Faz o aborto dele. O que é que impede de quando essa criança nascer, ele também não ser descartado? Eu aqui estou extrapolando esse conceito. Ou seja, até crianças nascidas que têm síndrome de Down também serem, vou falar assim, tá bom? Mortas. Segura que eu vou dizer uma coisa para vocês, tá bom? Segura na mãozinha de vocês.
Já existe na Europa pais pleiteando eutanásia de seus filhos que têm Down. Tá bom? Então segura na mãozinha porque assim, é bem forte. Por quê? Porque para esses pais, esses filhos dão trabalho e não têm um valor comunitário. Então deu para entender agora sim a situação, como é agora, que é a situação do aborto, que chega a ser apenas intrauterino, a legislação está ultrapassando para fora da barriga. Lá no Canadá, inclusive, porque o Canadá o aborto é permitido, tá? E no Canadá o aborto é permitido até o nono mês de gestação. Até o nono mês de gestação lá é permitido o aborto. Lá é só vida quando a criança nasce e respira. E lá os juristas estavam discutindo entre si em que momento, quando o bebê sai do útero, ele tem vida. E uns diziam assim, olha, se sair só a cabeça, mas não sair o nariz, ele não tem vida. Se sair só até o pescoço, já tem vida. Ou seja, se, por exemplo, se a mulher estivesse lá, com 9 meses, estou tendo a criança, nasceu só a testa, a mulher, não, eu não quero ter, abortem. Então, os médicos podiam matar aquele bebê. Porque eles não tinham vida. Vocês conseguem entender que nós precisamos definir quando há a concepção de vida? Isso aqui está lá, vocês podem ver na internet, tá, pessoal? Houve essa discussão jurídica sobre o momento em que, lá no Canadá. Então, nós temos que ter cuidado, por quê? Porque essas leis elas podem extrapolar. Elas extrapolam a um limite que ela vai derrubar qualquer ética, qualquer moral, qualquer princípio religioso. Sobre a questão aqui de ser contra o aborto, planejamento familiar. Qual é a forma mais eficaz de um planejamento familiar? Métodos contraceptivos, que existem métodos contraceptivos para isso. E, como eu falei a vocês aqui, a questão de impor limite a um planejamento familiar. Eu não falei para vocês também que, assim como existem casos de pais que querem autorizar a eutanásia, né? A eutanásia que é você matar a pessoa, né? De certa forma, matar de forma segura, né? Existem também filhos que pleiteiam eutanásia para matar seus pais que estão em situação de demência, com Alzheimer, que não tem mais, que estão vegetando. Existe também, tá? Queira ou não, é mais uma vez nesse ponto. O que é uma vida? A vida é só vida com aquela pessoa. Tem interação social? Será que uma criança que tem síndrome de Down ou qualquer deficiência cromossômica, ela não é uma vida? É isso que está em jogo quando falamos em aborto, a definição de vida. Por fim, a saúde pública, eu falei para vocês, tá bom? O argumento que vai ser usado é que, com ou sem lei de criminalização, os abortos acontecem. E ele causa danos às mulheres. Então, assim, vai ser muito argumentado assim, olha, mesmo que não tenha leis que liberem o aborto, vai acontecer aborto. Se liberar aborto, vai ser melhor para as mulheres. Então, assim, a lei, ela não tem nenhuma interferência. Pelo contrário, vai haver mais abortos clandestinos. Mas entenda uma coisa. Não é só porque você proíbe, criminaliza uma coisa, que aquilo vai deixar de acontecer. Vocês concordam comigo? Se o Brasil hoje criminaliza o aborto, isso não quer dizer que por estar criminalizando, ele ainda vai continuar acontecendo. Ele vai acontecer com você, nem vai realmente. Mas, deixa eu só terminar aqui, mas não quero dizer assim, que por criminalizar, não vai mais acontecer. Não. O Brasil criminaliza o aborto. Ele acontece? Acontece. Ou seja, no Brasil mas tem aquelas ressalvas que eu falei no começo, tá? De estupro, anencefalia e a saúde da mulher. Até 12 semanas. No início, 12 semanas. Mas a tendência, ninguém sabe. Pode ser que, sei lá, daqui a 10 anos, o STF fale que não, que a vida comece com 9 meses de gestação. Então, 9 meses para trás, não é vida. Pode ser, né? Porque hoje nós estamos vivendo um tempo em que o que vale é uma canetada, né? É o que o jurídico impõe. Então, só voltando naquele assunto, então assim, por exemplo, a pedofilia não é crime? É crime. Acontece pedofilia? Acontece. E aí? Então, vamos liberar a pedofilia? Então, a mesma coisa, o mesmo argumento usamos contra o aborto.
com ou sem lei, vai acontecer. Porque acontece, exatamente. Mas a questão do aborto e qualquer crime é que a pena ela serve mais como justiça contra aquele que foi prejudicado. Então, se temos uma pena para quem comete aborto, a pena não é para que aquela pessoa tenha medo e nunca mais faça a outra pessoa. Mas principalmente como forma de justiça pelaquela pessoa que não teve como se defender. Nesse caso, o bebê. Que há hoje métodos, né? Inclusive, até mesmo o governo tem, né, disponibiliza. Quem pegou aí o papel número 1? Leia, por favor, para mim. Eu dei uns papéis a algumas pessoas. O 01. Tá, eu ressaltei aqui, tá bom? O feto humano é inviolável em princípio, porque trata-se de uma vida, de um ser humano. Não de forma completa, mas de um ser humano. Quem pegou o 2? Certo. Destaco aí, né? Como falar de encerramento ou interrupção de gravidez, que o que está sendo interrompido não é a gravidez, mas é a vida do bebê. O 3. Isso. E por último, o 4. Ok, então, aborto induzido é feticídio, a destruição deliberada de uma criança nascitura, o derramamento de sangue inocente. Uma frase aqui, de sangue inocente, faz referência à Bíblia, né? Isso aí. Já. Eu vou terminar e vou abrir a discussão para a gente aqui, tá? Então, aqui é a posição do cristão, tá? Ricardo falou das ressalvas. Nós, como cristão, qual é a minha posição? Eu não sei, digamos, eu não sei quando é que se há a concepção da vida. Né? Estou falando assim, de forma aleatória. Então, assim, como é que eu posso argumentar contra o aborto? Eu sou a favor ou sou contra o aborto? Eu acho que eu vou definir algum momento em que há a vida ali. Se nós não temos a definição, se eu não tenho a definição de quando começa a vida, então nós temos que sempre partir daquela opção que é menos danosa para a sociedade. No direito, chama-se direito de precaução. É você se precaver. Se hoje a ciência, a religião, tem lá, cada um tem a sua visão, e não chega a um consenso, então vamos usar aquele consenso que é menos danoso para a sociedade. Qual é o menos danoso? Então fica a reflexão, qual é o menos danoso? É achar que, desde a concepção, ali já é vida, com 12 semanas, qual seria o menos danoso? Tanto para a mulher, quanto para a sociedade. Porque aqui também nós não falamos sobre a situação da mulher que aborta. Não sei se vocês aqui tiveram contato já com alguma mulher que abortou. Mas eu vi uma reportagem de um médico, que esse médico praticava abortos. Hoje ele não pratica mais. Hoje, inclusive, ele é pró-vida, né? Ele tem um trabalho sobre pró-vida, né? Ele não faz mais aborto, ele acolhe aquelas mulheres, elas têm os filhos e ele leva para adoção. Ele falou que ele nunca encontrou uma mulher que fez aborto e que depois foi a mesma. E que depois foi ali fazer um aborto e acabou, como se fosse ali fazer um lanche. Não. Ele disse, de todas as mulheres que eu já tive contato, que fizeram aborto, sempre tem um trauma. Então existe aí um aspecto espiritual do que está sendo feito ali. Então nós também temos que ver essa visão do trauma que causa na mulher. E aí, só para encerrar, nós temos um chamado para agir. O que é que nós podemos fazer? Sem só ficar no debate, na fala sobre o aborto. Primeiro, nós temos que ter um cuidado com os nascituros. Quando o autor coloca cuidado, ele fala assim, nós temos que ter leis que defendam o nascituro, porque o nascituro ainda vai nascer. Nós temos que ter esse cuidado sobre os nascituros, por quê? Porque Jesus fala o quê? Que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Ou seja, daqueles que não têm justiça, daqueles que não conseguem se defender. Quem é a minoria hoje que não tem nenhuma defesa? São os nascituros. Eles não têm fala, eles não têm ainda, não estão aqui fora. Então, eles são a parte mais frágil dessa relação. Então, nós, como cristãos, temos que ter esse cuidado com o nascituro. Segundo ponto, assumir responsabilidades. Como? Políticas públicas. Ricardo falou aqui que existem métodos contraceptivos. Serviço social da igreja, como por exemplo, pode haver uma educação sexual para jovens, para mostrar a questão do uso do método contraceptivos. Outra ação que pode ser feita foi a desse médico, por exemplo, em que ele criou uma instituição
em que as mulheres não abortavam mais. Elas tinham a gestação, eram acompanhadas, e quando nascessem a criança, elas optavam em ficar ou não. Se elas não ficassem, iriam para a adoção. Né? Então, existem outras opções, a não ser apenas o aborto. A outra opção é a educação, como eu falei, a educação sexual, a educação materna e paterna, porque, queira ou não, a nossa sociedade atual é uma sociedade em que essa relação pai-mãe, ela está muito desconfigurada. A mãe praticamente leva todo o peso da criação do filho, já não basta levar toda a maternidade em suas costas, e ele tem que fazer essa escolha de querer ou não ter o filho. É necessário ter uma educação paterna e materna, né? E ensinar esses valores. Nós somos cristãos, nós estamos aqui constantemente falando sobre isso, sobre a mulher, sobre o homem, os direitos que são iguais, né? Sobre a mulher não ser apenas submissa, não estar abaixo do homem. E isso também tem que ser, isso também tem que ser tratado, de certa forma. Porque, como vocês falaram, o germe desse problema, que é o aborto, ele está lá atrás. Ele não está agora aqui. Ele está em educação sexual que não foi dita aos filhos. Ele está em uma vida promíscua. Ele está lá atrás, tá bom? Então, nós temos que tratar o problema na raiz. O aborto é apenas tratar o problema quando ele já está lá, na sua cara. Então, nós temos esse chamado a agir. Se vocês tiverem outra opção, vocês podem falar. Vou encerrar rapidinho e vou deixar 10 minutos para a gente poder discutir, se vocês quiserem falar. Vou voltar ao texto inicial que eu falei para vocês. Sobre a anunciação, né? E que Maria ia dar à luz, ia ficar grávida de Jesus. Vocês perceberam que nessa aula eu não citei nenhum versículo bíblico. Eu estou falando falando mais só sobre como está a situação, como podemos defender. Mas agora eu vou voltar para o que nos rege, que são os princípios bíblicos. Vamos lá. Por que é que o nascituro, por que é que a gravidez é tão importante para Deus? A gravidez é tão importante para Deus que Deus se encarna dentro de um útero. Deus é Deus. Ele poderia muito bem se encarnar em uma criança já. Não era não? Ele poderia encarnar já no adulto, se ele quisesse. O que é que Deus faz? Não. Não, né? Espírito não. Já surgiu, entendeu? Estou falando surgir, naquele momento foi Deus. O que eu estou falando? A importância do nascituro, a importância que Deus dá ao nascimento de uma criança. Ele, sendo Deus, ele se submeteu a viver, a ser encarnado como verbo dentro de um útero. Olha só que interessante. E Jesus, ele é o exemplo perfeito de ser humano. Se Jesus também veio lá, estava lá, como embrião, e cresceu, é porque Deus ele tem uma importância para esses seres humanos, que é o nascituro. Então, quando eu citei para vocês aqui a anunciação em que Maria ela vai ser anunciada pelo anjo, que ela vai dar a luz a Jesus, nós estamos falando aqui de algo que Deus está dando uma atenção para a humanidade. Deus está dando uma atenção, está nos chacoalhando para falar, olha, aquele nascituro, aquele bebê que está ali dentro, é uma vida humana. Porque foi assim também que eu vim ao mundo. Foi assim que eu escolhi vir ao mundo. Então, antes de Jesus nascer em uma manjedoura, ele já estava nascendo ali no útero de uma mulher. Então, por que será que... É outra pergunta que eu faço a vocês. Por que será que o mundo é tão alucinado, é tão exasperado em provocar abortos? Em matar bebês dentro do útero? Será que existe aí... Deixa eu trazer isso aqui. Será que existe aí algum, como é que eu posso dizer? Algum aspecto espiritual nisso aí? Isso. Deixa eu passar para vocês aqui um vídeo rapidinho, certo? Não tem. Isso que você falou é interessante, porque o Papa Bento XVI, ele fala isso que
O mundo atual hoje é como se ele estivesse regredindo àquele mundo antigo. Ele fala justamente sobre isso, sobre que antigamente crianças eram sacrificadas. O aborto era normal. Veio o cristianismo e isso acabou. Não havia mais isso. Mas há uma regressão agora. O mundo fica se regredindo a isso. Ele chama até que, ele até diz que hoje a nossa era é uma era neopagã. Né? Voltamos ao paganismo. Deixa eu passar para vocês aqui um vídeo rapidinho da Ana Campanholo, eu achei bem interessante. Pronto, pessoal. Só fiz encerrar com esse vídeo da Ana Campanholo. A Ana Campanholo vocês devem conhecer, ela é uma ativista, ela é bastante enfática com relação a práticas abortivas. E quem puder acompanhar o canal dela, ela fala muito sobre isso aí, tá bom, pessoal? 5 minutos, se vocês quiserem questionar alguma coisa, querem endossar, eu quero dar uma opinião sobre isso e tal, do campo religioso, né? Foi o que eu falei na aula passada, né? Nós temos que ter argumentos religiosos, sim, mas também temos que ter argumentos fora do campo religioso. Porque você vai debater com uma pessoa que não é religiosa, não adianta você usar argumentos religiosos, né, com aquela pessoa. Não? Você tem que usar argumentos religiosos. Isso. Porque você crê na Bíblia, mas eu não creio. Não. Então nós precisamos ter argumentos que extrapolem aquilo ali. Como o Rogério falou, a Bíblia não vai determinar aquilo ali. Nós vamos ter que extrapolar para poder, então, ali argumentar. Não é só sobre o aborto, não, mas sobre várias coisas. Né? Sem falar que também há muitas engravidam, mas assim, nem chegando assim, à fase adulta, né? Das mulheres. Então, assim, não tem maturidade. Né? Aquilo ali é novo para ela. Então, é o que você falou, é fundamental o acompanhamento. Isso, eu entendi isso. Perfeito. Mais alguém para falar? Então, vamos encerrar. Eu também acredito que logo, logo vai ser uma realidade o aborto no Brasil, porque é uma tendência, né? As grandes nações já aderirem. Então, eu creio que vai ser uma tendência, infelizmente. Mas temos que fazer a nossa parte. Né? Não quer dizer que é legal agora que vamos deixar de contrapor isso. Permanecemos sendo contra, permanecemos ensinando aos nossos filhos, né, esse legado e continuamos dessa forma. Embora, né, seja legalizado, né, mas é assim que corre, né, o progresso, o fluxo do mundo. Mais ninguém para falar, vou fazer uma oração encerrando, porque já vai dar 11 horas, tá bom, pessoal? Senhor, eu agradeço mais uma vez por esse momento. Deus protege as nossas vidas. Protege os nascituros, Senhor. Como teu irmão falou, Deus. Como teu filho falou. Realmente esse mundo descansa nos braços de Satanás. Mas nós acreditamos que podemos ser luz aqui nesta terra. Que possamos ser a diferença na vida dessas mulheres que estão passando por momentos difíceis. Dessa mulher que quer abortar. Que possamos entender, que possamos chegar, que possamos ter uma ação sobre a vida delas. Nos usa para isso. Não ficar apenas no debate, mas em ações. Protege a nossa nação, Senhor. Protege cada mulher que nesse momento pense em abortar. Que o Senhor possa, através do Espírito Santo, mudar esse pensamento. Entregamos a Ti, Senhor, o judiciário da nossa nação. Entregamos os políticos. Entregamos todos, Senhor, para que o Senhor possa mudar. Mas, acima de tudo, entregamos a nossa vida, para que a mudança comece em nós. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.